Olá pessoal do canal História Interativa, é um prazer estar aqui com vocês para darmos início a mais uma aula sobre os Incas. Desde já quero agradecer a você que tem compartilhado, tem curtido o nosso canal. Neste período de quarentena, no mínimo, eu estou gravando 2 aulas por semana. Então continue nos acompanhando e visitando o nosso canal. Os Incas, então vamos lá a essa importante civilização pré-colombiana, né? Um breve sumário do que veremos: localização da civilização Inca, origens dos Incas, religiosidade Inca, organização social, edificações Incas, agricultura Inca, invasão e destruição. Então, cada um desses itens aí nós iremos tentar estar lhe ajudando a compreender, ok? Então, vamos lá. Localização da civilização Inca. Então, olha só, nós precisamos entender, né, a importância de conhecermos onde é a atual região geográfica, né, onde ficava o Império Inca, para termos uma noção como esse povo se estabeleceu, certo? Então nós vemos aí onde é hoje, né? O Peru, parte do Equador, parte da Colômbia e parte da Bolívia e parte também do Chile. Então o Império Inca ele vai se estabelecer. No entanto, a capital Inca vai ser Cusco, que vai exatamente ser a capital do Peru, né? Vai estar ali naquela região do Peru. Então, Cusco ela está localizada ali na região do Peru e se tornou hoje uma das cidades turísticas daquele país, né? Então, olha só, as origens dos Incas. Acredita-se que enquanto caminhavam à procura de terras férteis, os Incas chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes por volta do século XIII. Naquelas terras altas começaram suas vidas como camponeses e pastores e ergueram a cidade de Cusco. Aos poucos, no entanto, ampliaram seus domínios, aliando-se aos povos da região ou submetendo-os. Em 1438, fundaram um império que teve Pachacuti como primeiro imperador. No processo de formação do seu império, os Incas assimilaram elementos de outras culturas, inclusive o Quechua, a língua que mais tarde espalhariam pelos Andes. Então, é nesta região montanhosa, né, da Cordilheira dos Andes que os Incas eles vão se estabelecer. E eles vão ali crescer como povo, né, conquistando até se tornarem um império. Então os Incas foram, a partir do século XIII, né, se estabelecendo naquela região. E em 1438 eles fundam o império, um grandioso império, né, e eles conseguem ali disseminar a língua Quechua, que é uma língua falada naquela região, né? Então eles dominaram bastante outros povos ali que habitavam aquele lugar, né? Então olha só, a religiosidade Inca, e por que nós iremos também começar esta aula falando sobre a religiosidade Inca? Porque o povo Inca ele é por natureza um povo religioso. Todas as arquiteturas, as construções eram aparelhadas em uma ideologia religiosa, né? Os Incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, ou seja, mas tinham um destaque na crença Inca, que recaía sobre a figura do deus Inti, ou deus Sol. E aqui onde eu quero refletir um pouco. O deus Sol, para os Incas, era o deus principal, né? Segundo eles, ele era um deus que representava a força da natureza, né? E junto com o deus Sol, o outro elemento natural que eles também
cultuavam é o ouro. Então, para eles, o sol e o ouro, entre o sol e o ouro, existia uma ligação muito forte, uma representatividade muito forte. O imperador, conhecido como Inca ou Filho do Sol, era visto como um semidivino e possuía enormes poderes e privilégios. Seu cargo era hereditário, ou seja, passava de pai para filho, né? Ali o domínio do imperador, o governo. Só que esse imperador não era visto somente como um líder governamental. Ele era visto como um semideus, como filho do Deus Sol. Então existia aí toda uma mística, né, uma crença em volta da pessoa do imperador. Olha só, outra coisa importante para nós podermos compreender na cultura inca é a organização social. Como é que eles se organizavam? Então nós vemos aí essa pirâmide que nós iremos detalhar. No topo da pirâmide está quem? Está o imperador, né? Porque ele é tido como o próprio Deus. Nós podemos dizer que a religião inca, voltando só um pouco aqui ao assunto religioso, desculpe, a religião inca é uma religião teocrática, né? Porque crê que o seu governante é um enviado de Deus, ou o próprio Deus, né? Abaixo desse imperador temos os sacerdotes e os chefes militares, né? Que representavam aí o culto ao Deus Sol e a área militar, que era uma área bastante importante para os incas, por isso que eles conquistaram tanto, né? Abaixo dos sacerdotes e dos chefes militares, nós temos, aí entra outra classe, artesãos, os soldados, os projetistas e os funcionários públicos. Mais tarde nós veremos algumas dessas funções. Camponeses, logo abaixo, e por fim os povos conquistados, né, que se tornavam ali escravos. Então essa era a organização da sociedade inca. Edificações incas. Vamos destacar aqui a importância também das edificações, né? No caso, a arquitetura dos incas. Antes de começar uma construção, os incas produziam uma maquete de argila e pedra, que os ajudava a formar uma ideia da obra depois de pronta. Na construção, usavam grandes blocos de pedra que eram cortados e encaixados uns nos outros, sem a necessidade de uma substância colante. Então, resumindo aí, eles eram um povo que não tinha o recurso do cimento, né? Mesmo assim construíam grandiosas obras, né, arquitetônicas. Nós vemos aí nessa imagem, né, casas de pedra. E um detalhe, o projetista, né, que estava ali na pirâmide, como uma das pessoas que englobava aquelas classes sociais, o projetista era justamente este que fazia essa maquete, né? Eles planejavam, todas as obras deles eram obras planejadas, né? Então já tinha aí, dentro da cultura inca, um princípio da arquitetura, né? Do planejamento nas construções. Em Machu Picchu, existem edificações em que se pode ver o modo de organização dos bairros de uma cidade inca. Restam ainda hoje construções incas intactas e um número grande de vestígios delas em cidades como Cusco, Lima e Quito, né? Então, ainda hoje se torna ali locais históricos, locais hoje que são pontos turísticos, né, da cultura inca ali no Peru. Olha só, a agricultura inca, outra importante atividade da sociedade inca, como todas as outras civilizações antigas, né, era a questão da atividade da agricultura, a atividade agrícola. Habitando regiões montanhosas, os incas desenvolveram uma técnica agrícola
que consistia em construir terraços na forma de uma imensa escada para a prática da agricultura, sistema de terraços. Eu gostaria que você observasse, né, nessa imagem aí, esse sistema de terraços, que é algo peculiar dos incas. Você não vai ver em outra sociedade antiga esse tipo, né, esse esquema de plantação, que eles pegavam, como moravam em regiões montanhosas, eles faziam essas escadarias, né? Mais escadarias espaçosas para que se pudesse plantar ali. Então, existia também sistemas de irrigação aí, né? Dentro desse sistema de plantio, que era bastante interessante. Então, eles conseguiam irrigar, né? Um longo espaço de terreno através desses métodos que eles usavam. Então, realmente, os incas eram uma cultura muito rica, né? Nos degraus mais altos, cultivavam espécies vegetais resistentes ao frio, como a batata. Nos do meio, milho, abóbora e feijão. Nos mais baixos, semeavam as árvores frutíferas. Com isso, conseguiam colheitas variadas e fartas o ano inteiro. Então veja que técnica aí utilizada, né, pelos incas. E, por fim, a invasão e destruição. Porque o Império Inca é um império que tem o seu apogeu, né, mas ele também tem o seu encerramento com a chegada dos espanhóis, né, porque os espanhóis invadem ali, principalmente o Francisco Pizarro. Ele é quem lidera, né, a comitiva e invade ali as dominações dos incas e vence aquele povo ali, exterminando, fazendo um verdadeiro genocídio, né? Seu extenso império veio abaixo no século XVI. Ansiosos de glória e ouro, os homens de Francisco Pizarro se apoderaram do Peru, mesmo com a enorme superioridade numérica de seus inimigos. Então, os espanhóis, eles tinham mais tecnologia armamentista, né? Eles desenvolveram no século XVI, é claro, eles já eram bem tecnológicos quanto aos povos que eram considerados povos que viviam assim em uma América pré-colombiana, né? Não tinha tanta tecnologia, principalmente em armas. E aí o que é que acontece? Pizarro conseguiu autorização do rei espanhol Carlos V ou Carlos V para empreender a conquista desse império. Então ele partiu do Panamá com cerca de 200 homens, 27 cavalos e indígenas, que eram seus intérpretes. Assim, os espanhóis conquistaram a capital Cusco e em sequência Quito. Na realidade, não conquistaram, né? Invadiram, exterminaram, fizeram um verdadeiro genocídio. Para garantir o contato com o Panamá, Pizarro fundou a cidade de Lima, na costa peruana, em 1535. Então, gente, é assim que acaba a história dos Incas. Hoje tem somente descendentes, né? Estão ganhando espaço dentro da cultura europeia também. Estão ali resgatando um pouco da sua cultura. Se você for nos documentários, existem vários documentários que mostram, né, os incas hoje tentando preservar essa cultura. Espero que eu tenha aí contribuído, né, para o seu conhecimento e um abraço a todos.